Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Verbena Pires e eu sou psicanalista. Pessoal, estou passando aqui para falar um pouquinho sobre o narcisista e a adoração dele por status, tá? Então é mais ou menos assim. O narcisista, como ele tem uma função egóica muito frágil e ele precisa sempre da admiração do outro para ele se colocar no mundo, tá? Como existe um vazio intenso dentro dele, porque ele não sabe o que se passa dentro dele quando ele recebe estímulos do externo, né? Então, assim, o narcisista, ele não perpassa pelo corpo dele sentimentos de solidariedade com o outro, de empatia, de atenção, de compreensão, né? Porque ele não tem interesse em conhecer a história do outro, em entender a história do outro e se colocar no lugar desse outro, tá? Então, o que acontece com o narcisista? Ele possui um falso self, porque o self aqui eu me refiro ao corpo, né? Então, como ele não tem essas sensações no corpo dele, né? Existe uma couraça bem espessa, psicologicamente falando, no narcisista, né? Por que ele tem essa couraça? Para poder os estímulos de fora não entrarem dentro dele, né? A nível corporal, a nível emocional e sentimental, porque as emoções e os sentimentos, eles são sentidos no corpo, né? O narcisista não. Ele não sente, ele não tem esses sentimentos, essas sensações, ele pensa, né? Então, vai para a questão do ego, né? Essa questão de ver o mundo, tá? Então, o narcisista, como ele possui um falso self, tá? Tudo dele é através de uma nutrição, um nutrimento externo, porque ele não consegue se nutrir sozinho, por isso ele precisa desse nutrimento externo, dessa nutrição externa, para se manter no mundo. Então, assim, muitos narcisistas, eles se casam, né? Eles buscam sempre, eles estão em busca, os narcisistas grandiosos, né? De posições elevadas em empresas, em instituições, né? Então, eles precisam chegar a esse patamar por conta do poder e por conta do status, né? Por conta do poder e por conta da admiração dos outros e o controle. Ele tendo poder, ele possui o controle, né? Ele acha que possui o controle, tá? Então, ele sempre está em busca de status, tanto o narcisista grandioso como o narcisista oculto, tá? Então, o status é o valor do narcisista. Se ele convive ou se ele conhece alguém em que o status dessa pessoa é inferior, bem inferior ao dele, ele simplesmente desvaloriza e descarta essa pessoa. Porque essa pessoa não vai trazer benefício para ele, né? Não vai trazer suprimento narcísico para ele. Então, o narcisista, tanto grandioso como oculto, eles são tão pobres, egoicamente falando, né? Eles são tão fragilizado o ego deles, eles são tão pobres na questão do self. Existe uma pobreza, uma imaturidade tão grande no self e no ego desse ser, que a única coisa que ele enxerga é o status.